Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estamos já caminhando para a terceira aula, nosso terceiro encontro do nosso avançado. Fique agora com a participação muito especial da professora Arlete Petronilho. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom a gente estar junto de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se vocês estão aqui. Cadê todo mundo? Boa noite. Alex Almeida me deu aqui um boa noite. Deixa eu ver. Cadê vocês? Ué, cadê todo mundo? Gente, hoje a aula é mais longa. Por favor, onde vocês estão? A Dani está aqui, o Cleiton está aqui, Rosângela está aqui. Não me ouço. Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estamos já caminhando para a terceira aula, nosso terceiro encontro do nosso avançado. Fique agora com a participação muito especial da professora Arlete Petronilho.
de novo agora. Estão me ouvindo? Cleiton falou que era a aula de leitura labial hoje. Ótimo. Você bem pode. Agora vocês estão, ó, avançado. Básico. Agora, ó, avançado. Vamos começar? Então, tá ouvindo. Ótimo. Muito bem. Eu estava olhando vocês por aqui. Tá ótimo. Tá todo mundo aqui. Quase todo mundo. Rosângela chegou. Cleiton tá aqui, já estava. A Dani tá aqui. Ótimo. Vamos começar. Eu gostaria mesmo que a gente ficasse, ó, sinal, 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 porque, ó, amo. Mas agora vocês precisam avançar. E avançar também, estudar teoria também. Ó. Né? Felizmente. E aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema de vocês e para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o sujeito surdo protagonista, tá? Nas produções, nas oportunidades de trabalharem com audiovisual, tá? E esse momento da gente só é possível graças a uma parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. E também, ó, vocês também junto. Ok? Então, vamos lá. Vocês, o foco de vocês é o audiovisual, certo? O audiovisual, ele ainda é decidido e resolvido, né, por nós, pelos ouvintes. É a gente quem coloca lá o intérprete, e esse intérprete na janelinha, ele está ali para contemplar o surdo. Mas será que ele contempla? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? A legenda também foi possível por conta da legislação, né? Que a gente vai ver um pouquinho sobre ela hoje. Mas será que isso realmente, né? E como o surdo pode produzir? Como é que a gente consegue subsidiar o surdo para que ele faça suas próprias produções e para que ele diga o que ele quer, como ele quer, para que ele quer, por quê, né? Então, eu vou apresentar um material que é uma pesquisa. Muito do que a gente vai ver hoje, muito do que a gente vai ler hoje, depois que a gente lê, depois que a gente reflete sobre isso, a gente chega a uma conclusão assim de que a gente já sabia. Você pensa, engraçado, eu já sabia isso. Né? Eu acho que eu concordo, né? Porém, a gente precisa que isso seja registrado, né? A gente tem pouquíssimo registro, tá? Sobre como foi uma produção audiovisual. Eu vi, se eu não me engano, 3 materiais. Eu registrei isso aqui do que eu procurei. E aí, o que eu quero falar com isso? Né? Eu quero dizer que agora é a oportunidade de vocês, eu estou dando dica para vocês agora, né, registrarem, para vocês apresentarem, para vocês produzirem, para vocês chamarem o surdo, para fazer produções audiovisuais junto com vocês, né? Porque ninguém melhor do que o próprio sujeito dizendo o que ele prefere, né? Então, eu vou apresentar para vocês e a minha principal informação é a de que não tem produção, não tem registro da produção também, tá? A gente sempre fica nessa questão do intérprete, vamos lá, vamos colocar o intérprete lá no teatro, agora no show, né? A gente tem uma legislação muito recente, se vocês não vão lembrar, lógico, mas mais ou menos de 2006 para cá,
que a gente está começando a ver, né, as janelas em programas que não são da TV Senado e TV Câmara, porque era lá que os registros aconteciam da presença da figura, né, do quadradinho com a interpretação. Agora a gente vê até no show, a gente vê na live, na pandemia, por exemplo, a gente viu muito, as produções faziam shows na TV, nos estúdios, eu não sei lá e tal, e tinha um intérprete lá cantando junto, né? Mas isso é muito recente, né? A legislação sobre isso é nova, e só agora começou mesmo com a parte política, né? Na parte política, não no sentido do candidato, não. Todas as questões que envolviam temas políticos tinha. Agora já foi para o cultural, e agora é o momento de vocês, tá? Esse material que vocês estão conhecendo aqui, esse material que vocês estão acessando, que vocês estão lendo, as reflexões que vocês estão fazendo, e é isso que a gente quer. A gente quer o sinal, que você aprenda, né, é claro, mas a gente também quer que você reflita, tá? Que você pense, poxa, olha só, eu já tenho essa estrutura, eu completei com um pouco mais, então agora é o meu momento. Então, dica importante, aproveitem o momento, aproveitem que agora há uma preocupação real, efetiva, da acessibilidade, né? E essa acessibilidade ainda está sem registro, não tem registro. Ó, nada, tá? Então, façam, adorei, fui ler mais para saber se tinha mais material, né? Não achei, cavuquei, procurei, tá parado ainda. Então, é o momento de vocês, porque agora vocês já vão ter o referencial teórico, vocês já vão ter agora sinais, recursos para a compreensão do trabalho com o surdo, de como é, do que ele precisa. É claro que aqui a gente está dando o que dá, né? A gente está pincelando com vocês, mas não deixem de registrar, não deixem de procurar material, não deixem de incluir, não deixem de produzir e de, principalmente, estar junto com o surdo nessa, tá? Vamos lá. Ó, a minha tela já aparece lá, né, Diego? Já. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma pesquisa. Essa pesquisa foi realizada aqui em Brasília, né? Achei interessante ser aqui, porque é o espaço que eu estou, é o espaço da capital do Brasil, né? E a gente já faz essa observação. Não tinha muita coisa. Foi pouco o que eu encontrei, né? E aí, o que eu achei? Eu achei uma pesquisa com o título de Audiovisual produzido por jovens surdos, um roteiro de inclusão e acessibilidade. Esse material aconteceu... Calma. As palavras são audiovisual, surdez e empoderamento. Olha que bonito que foi, né? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma escola bilíngue, ainda não temos muita no Brasil, tá? A gente tem no Nordeste, a gente tem no Sul, a gente tem aqui em Brasília. Por que escola bilíngue? O que é essa escola bilíngue? Essa escola é uma escola que o acesso é nas duas línguas, né? Lógico, a gente usa o português escrito e a gente usa a Libras para conversa. Então, na escola bilíngue, da portaria, cantina, direção, sala de aula, tudo acontece na língua brasileira de sinais. Aqui em Taguatinga, nós temos a escola bilíngue de Taguatinga. Lá é um ambiente bilíngue. Lá na portaria, a gente já chega perguntando, a turma da portaria já nos responde a sala, o professor, a informação que a gente quer já em Libras. As aulas todas são ministradas pelo professor em Libras, tá? A gente não tem lá o intérprete, e quando tem, é por uma questão ainda de adaptação, né? Porque nós ainda não temos na rede
o professor de física surdo, o professor de química surdo, o professor, tá? Já temos o curso de letras libras, mas ele ainda é letras libras. Quando o estudante, né, acessa a universidade, lá no curso de química, de física, de inglês, né, eles ainda não estão todos nesses cursos, eles ainda não estão inseridos nesses espaços, seja por uma questão pessoal, de não conseguiu aprovação, não teve recurso para continuar o curso, seja por falta de acessibilidade. Eu tenho ex-alunos, sim, que desistiram, porque eles não tiveram a presença do intérprete na sala, né? Mas a gente tem o professor de química, que fez Libras e ministra a aula dele, ouvinte, e ministra a aula dele em Libras. Temos, tá? Por exemplo, eu fiz matemática, e eu trabalho como intérprete. Exemplo, né? Então, é possível, sou ouvinte, né? Sei um pouco de Libras, e consigo ministrar uma aula em Libras, e assim é na Escola Bilíngue de Taguatinga, tá? Então, a instrução, toda a parte oral, toda a parte da fala, a língua 1, Libras lá, usamos o português, claro, nas aulas, nas produções de texto, toda a parte escrita, e os professores ministram suas aulas em Libras, certo? Então, aconteceu isso lá. Então, lá, eles têm 2 projetos onde os meninos protagonizam, os meninos fazem o material. E o que eu vou mostrar para vocês é um telejornal, filmado, gravado e realizado na escola, por eles, no canal da escola, tá? E começou com uma oficina que a escola fez com eles de linguagem audiovisual, né? Então, são os próprios meninos, lá tem todos os espaços para eles produzirem, eles vão para a rua, eles produzem tudo da área de vocês, todos surdos, tá? Os meninos surdos. Vamos lá. Bom, a gente sabe que não só o surdo, né, mas as minorias, né, os grupos menores, eles estão para consumir, né, eles ainda, como eu disse para vocês, eles ainda consomem o que nós escolhemos para eles, né, é a gente que produz e eles só recebem, né, não consomem no sentido de gasto, mas eles só recebem lá o show com o intérprete, ele está consumindo esse material, né. O cinema com a legenda, ele só está consumindo. Ele ainda não temos ainda produção, né? Não o surdo, mas as outras minorias também, né? E aí, o que a gente, nessa pesquisa, o que a gente precisava? Qual era a nossa questão? Qual era a nossa pergunta, né? A gente precisava falar que, né, existem criações, sim, vocês vão ver uma aqui, essa criação foi realizada, esse grupo participou ativamente, esse grupo fez, e o produto apareceu, né? Essa foi a ideia, era o que a gente queria, né? Bom, a gente percebe que a sociedade, ela ainda segrega. Ela está aí, ela está tentando, claro que sim, vocês estão aqui para dizer isso, né? Vocês querem, vocês estão interessados nesse assunto. Mas a gente sabe que ainda é difícil reconhecer, né, essa relação. Como é possível, então, a gente produzir um material para o cego, surdo, né, para o deficiente intelectual, para o autista, um material audiovisual, sem ser com o que a gente já faz, né? Sem ser. E aí, os meninos, eles ficam, assim, muito restritos ao que eles recebem. E eles precisam, sim, opinar e falar o que eles preferem,
como eles preferem. Ok, eles já sabem como. Então, eles precisam do espaço para que eles não só digam, mas para que eles também façam. Eles precisam dessa oportunidade. Né? A gente já viu filme com personagens com síndrome de Down. Não é? A gente viu, mas a gente viu 2 filmes, a gente viu pouquinho, né? Vimos, né? Mas ainda não está feito, né? A gente precisa de mais, eles precisam de mais. E aí, olha só, foram 2 teses só e 3 dissertações que a CAPES tem registrado sobre esse material. Muito, muito pouco, gente, muito pouco. Em 10, olha, de 98 a 2008. Muito tempo de, né, amostragem sem material. Então, de novo, registrem, produzam, tá? Divulguem. Além de só do registrar, né, divulguem. E aí, o que esse material queria? O que esse material tinha, né? Esse material queria analisar impactos e contribuições NTS, são novas tecnologias, tá? Na educação de surdo. Por que na educação de surdo? Quando a gente pensa em material, mesmo sendo social, a gente ainda tem lá na escola o espaço onde as coisas ainda acontecem, tá? Então, a gente não conseguiu achar material que não seja ainda da área da educação. Ele é do audiovisual, mas ele está aplicado na educação. Acho até que por ser um espaço onde democraticamente, né, o currículo permite, os parceiros, professor, estudante, podem, né, rapidamente resolver essas questões, né, então a gente ainda não consegue ver em outros espaços. De novo, os espaços de vocês que são fora da sala de aula, coloquem ele no material de vocês. Eu não sei se eu comentei com vocês, aqui em Brasília eu tenho uma ex-aluna, ela é arte educadora, inclusive está fazendo mestrado na UNB nessa área de acessibilidade cultural, e há umas 3 semanas atrás, ela estava no TCU, no espaço de cultural que eles têm lá, que fica ali perto do CCBB, para quem é daqui de Brasília. E está tendo uma exposição de uma artista de fotos, e ela está lá, e ela é guia, né? Então, ela faz toda a parte teórica em Libras, né? Como a minha escola atende estudantes surdos, então a minha escola foi convidada, ela sabe que eu estou lá, e ela falou, vou convidar a sua escola para eles irem lá. E nós fomos. Então, a gente tem lá o guia ouvinte, a gente tem ela, né? E ela, todos os momentos que ela entrava, ela fazia só em Libras, né? E o outro guia sabe Libras e ele fazia a voz dela. Então, durante toda a exposição, a gente acessou a Libras como língua 1, porque ela era a guia e a visitação aconteceu na língua dela. 2 segundinhos para a gente fazer um printzinho do nosso momento. Vamos lá? Vamos lá? Avisem, tá, meninos? Tá todo mundo pronto aí? E aí? Pode? Abram as câmeras de vocês. Gente, cadê? Peraí, deixa eu ver vocês. Ai, que lindeza! Todo mundo comigo. Ah, a gente tem até convidado. Olha que lindo ali, ó. Vamos lá? Eu vou fazer assim também, igual vocês. Printou? Só um pouquinho, gente. Prontinhos, estão lindos. Ó. Então, ela estava lá.
fotógrafo não tinha nada a ver com surdez, aqui de BH, e um material lindo, belíssimo, e ela foi contratada para ela apresentar a exposição, trabalhar na exposição, né? E ela, aí eles, tinha um momento lá, como era escola, né? Também tinha uma atividade lá, educativa, recreativa, e essa atividade, ela explicou ela toda em Libras, o intérprete dava voz, tudo na mais perfeita normalidade. Aí, e aí, como é que você tá? O que você está fazendo, né, e tal? A gente sempre tem contato, não adianta. Essa turma é muito generosa com a gente, eles estão sempre dando notícias, eles estão sempre, a gente sempre sabe onde eles estão. E agora com rede social ficou, ó, melhor ainda, né? E aí ela comentou que ela está produzindo um texto, aí ela me levou lá na entrada, lá no espaço, e lá tinha produção visual, produção artística, produção, eu tinha as equipes. E ela disse assim, ó, e onde é que está da acessibilidade? Então, ela vai produzir um documento, diz que já está produzindo esse documento, para apresentar lá no TCU, porque aquele espaço é um espaço cultural e não tem ali, ó, a turma da acessibilidade. Olha que coisa fantástica, né? Então, é isso, tá tudo lá, ela lendo, ué, tá faltando alguma coisa aqui. Ninguém pensou nisso, mas aí contratou ela lá. Não, a gente já está fazendo isso. A gente já contratou, a gente tem aqui, né, uma pessoa surda, com formação acadêmica, que sabe muito, estuda muito sobre isso, então a gente está fazendo a nossa parte. Ela disse, não, tá pouco, né? A gente precisa criar uma equipe aqui, e essa equipe aqui que vai discutir isso, né? Então é isso, tá? É isso que vocês precisam. Protagonizar, colocar o surdo como protagonista nesse espaço, porque ela achou que aquilo que ela estava fazendo, ok, tudo bem, entendi, mas ainda não é, né, o ideal. E eu achei, poxa, não tinha pensado nessa perspectiva, né? E aí, lendo esse material para vocês, é exatamente o que ela falou, é exatamente o que ela falou, porque a gente sempre acha que a gente está fazendo bem, tá, claro que tá, lógico que tá, porém, para quem, por quem e com quem a gente está fazendo, não é isso? Vamos aqui mais um pouquinho. Aí, a gente tem aí um espaço social que ainda está muito rudimentar, né? E eu apresento para vocês essa lei, olha o ano dela, de ontem, né? A lei de 2000 e o decreto que regulamenta a lei de 2004. Ainda ficou 4 anos aí para esse decreto, né, acontecer. A partir daí, aconteceram, de fato e de direito, então, as janelas da acessibilidade, tá? Não só isso, mas essa, eu estou falando da acessibilidade em Libras, mas aqui é das estruturas, das rampas que ficaram obrigatórias e toda a parte arquitetônica, toda a parte de sinalização, tá? Foi a partir dessa lei que se obrigou, né? A questão da gente contratar também as empresas, né? E chegamos na legislação, essa legislação, a gente não pode esquecer ela, porque é a partir dela, a base do trabalho que eu estou pedindo que vocês realizem, que vocês observem, é essa aqui, tá? É nova, e é claro que vocês estão vendo que é nova, né? Porém, ela é a base teórica, porque a gente não precisa só falar e achar, né? Então, a gente precisa do registro, além do registro, a gente precisa se basear em alguma coisa, né? E aí eu apresento a legislação para que vocês não esqueçam dela, tá? Bom, e aí, tá, ser diferente, eu sou diferente, eu me percebo diferente, né? Então, eu preciso ser visto pela minha especificidade. Eu não falo português oral, eu falo a língua de sinais, né? Isso não tem que ser o ponto principal,
né? Isso não é o principal. O principal é que todos precisam acessar, e ponto. Eu não preciso lembrar da legenda, porque vai ter alguém que não está ouvindo. Não, eu preciso lembrar da legenda, porque eu acesso mais pessoas que vão ler aquele texto. Simples assim, né? Eu preciso colocar rampa, não é para o cadeirante passar. Eu preciso colocar uma rampa, porque mais pessoas vão escolher aquele acesso para chegar naquele espaço. Simples assim, né? A gente não tem que avaliar pela diferença, mas pela obrigação de usar. E daquela pessoa estar sendo acolhida, dela estar sendo registrada, né? E aí, quando a gente fala, né, de língua, que é o nosso caso, o surdo é brasileiro, naturalmente ele deveria saber português, porque ele é daqui, mas a gente sabe que isso não é o ponto, né? E aí, quando a gente fala sobre língua, né, eu gosto muito desse texto, porque ele diz o seguinte: a linguagem é a língua em uso e seu locus de produção é o campo discursivo entre sujeitos que constroem, produzem sentido, né? E a produção audiovisual, ela tem que ser, né? Pode, não, ela tem, ela deve, né? Considerada uma complexa modalidade de expressão comunicativa apoiada na linguagem e na língua. Por quê? A gente já sabe que linguagem é uma coisa e língua é outra, né? Vocês conhecem sobre a linguagem artística, linguagem audiovisual, a linguagem das cores, né? Das imagens, tudo isso produz, mas não produz na língua. Facilita, acessa, né? Porém, só o conhecimento da língua, só usando a língua, é que você se sente contemplado e que você entende, né? Entende. Então, naquele lugar, no locus, né? Há que ter um diálogo, língua e linguagem, linguagem artística, linguagem audiovisual, na língua. Certo? E aí, bom, a partir desse referencial teórico, aí a escola disse, bom, a gente já tem a legislação, a gente já tem o porquê da gente estar produzindo isso, a gente já mostrou para vocês a necessidade, a gente já falou para vocês o que a gente quer, né? E aí, a pesquisa vai dizer o seguinte, tá, mas que método vocês vão mostrar, que vocês vão usar para mostrar isso, né? E os pesquisadores usaram a pesquisação. Que método é esse? Ele consiste em você pesquisa, mas você age. Por que que eu trouxe isso para vocês, esse método? Porque a gente sempre está acostumado, né, com aquele registro escrito, com tabelas, com análises. Não. Olha que coisa mais legal. A pesquisação, você infere. Você pesquisa, mas você também é participante. Você também está no espaço. Você é pesquisador. Que é o que vocês podem, daqui a pouquinho, né, começar a pensar. E aí, eu trouxe uma imagem, acho que está pequena, não sei se vocês veem direitinho. Aqui são fotos dos meninos, tá? Lá em Taguatinga mesmo, produzindo o jornalzinho deles, né? Vocês estão vendo que tem eles aqui na mesa, produzindo a parte escrita, que essa parte escrita vai aparecer ali nas últimas fotos, que esse é o nome do negócio, que tem no jornal, aquela tela que vai colocando, gente, isso apagou da minha memória, que vai colocando o texto. Então, o surdo precisa do português? Precisa, porque ele vai ler o texto do que ele vai produzir em língua de sinais. Telepronto, é isso aí. Está ali no final, então, tem português. No meio do caminho
está o espaço, está a entrevista acontecendo, a repórter está ali fazendo libras, a pessoa ao lado está dando voz, né? São os estudantes que estão aqui, não tem interferência de mais ninguém, tá? Mas os pesquisadores também estavam atuando junto, opinando, perguntando, conversando, tá? Porque acontece na escola. É vivo esse material de lá, ele é um material que está lá, que é todo dia, tá? Que faz parte da vida deles. E aí, bom, o que que acontece lá na escola? Qual o resultado? O que que foi avaliado? O que de material tinha lá? Enfim, lá tinha vídeo, filme, telejornal, todo esse material realizado, produzido pelo surdo, não tinha a janelinha, não tinha, né? E quando acontecia, né, ela era grande porque, inversamente, a gente sempre vê a Libras menorzinha, né, e a parte oral grande na tela. Lá, quando acontecia, era o contrário, a Libras grande na tela e menorzinha, seja alguém falando texto oral, seja o texto escrito, seja imagem também, para fazer audiodescrição, né, também acontecia ao inverso, né? Lá acontece, não acontecia não, lá ainda é assim até hoje. Por quê? A ideia é empoderar a língua, que é, sim, parte grande, inclusive, né, da nossa língua, da cultura dessa comunidade, né? Então, eles faziam parte com toda essa organização, tá? E então, vocês estão vendo aqui a foto, né, da estudante, né, o material era sobre o trânsito, o informe deles, a produção era sobre trânsito, eles vão entrevistar uma pessoa do Detran, policial, eles vão falar sobre o trânsito lá em Taguatinga, que é onde é a escola, vão comentar sobre algumas coisas que aconteceram lá, e vocês podem ver que está tudo lá, ela está do tamanho da tela dela. Não é isso? Tem a foto dela fazendo aqui. E aí, tá, tudo bem, tá em Libras, mas e aí, a gente não tá falando de acessibilidade? Tá só em Libras. E agora? A gente precisa que todo mundo acesse essa informação. Então, durante a pesquisa, isso foi comentado. Tá, o jornal tudo bem, tá aí, mas aí eu não posso acessar esse conteúdo também? Né? Foi o contrário, né? O que a gente passa. E aí, né? Ah, é mesmo, mas a gente tem que acessar esse material, né? E aí, o que eles colocaram? A legenda em português, o texto em português, né? Assim como para eles é acessado, né? Como se a legenda é quem determinasse que ele entendeu o que está escrito ali, né? Aqui, ó. A legenda em português, no entanto, ela aparece no sentido inverso que os surdos realizam para seus ouvintes, né? Então, de modo geral, a gente não usa legenda nas produções, a gente usa voz, né? Geralmente, texto tem voz. Não, então vamos colocar a legenda também, porque, né? Só a voz, tudo bem, mas e aí quem não acessa, a vista, seja por deficiência, né, visual, por alguma coisa, português, que não sabe ler também, português, vamos colocar também, né? Então, para você ver que foi pensado, inicialmente não, estava lá sem isso. Aí, quando eles observaram que sim, vamos considerar os ouvintes que vão assistir o nosso jornal, então vamos colocar a legenda também. E aí até hoje lá continua com legenda. E aí, é uma outra discussão,
Porque quando ele está produzindo o material dele em Libras, ele tem uma linguagem no uso da língua. Quando ele vai para a legenda, ele precisa usar um texto, e esse texto tem toda uma regra de produção. Essa regra é no português, como língua 2, né? Então, eles voltam para a mesa e vamos lá produzir o que a gente está falando. Vamos escrever. E esse projeto, a ideia dele é trabalhar o português, porque o português é a língua 2 do surdo, tá, gente? Português escrito. Então, a ideia é essa. Eles produzem o jornal e eles também fazem outras produções de audiovisual lá, tá? Sempre com essa ideia de volta para a mesa, vamos produzir a legenda, vamos produzir o texto e o foco é o português, certo? E aí lá, eles têm a possibilidade, junto com os professores agora, tá? De trabalhar as produções. Acontece palavra isolada, a gente tem no nosso português a mesma palavra com vários significados, né? A gente tem a palavra manga, a gente tem primeiro, ele foi o primeiro a saber. Ela tem uma intenção, a palavra primeiro tem essa intenção. Ele conquistou o primeiro lugar, ela tem outra mensagem. O primeiro a saber e o primeiro lugar. Para o surdo, o contexto é diferente. Então, a palavra é a mesma palavra, mas em contextos que precisam ser explicados, né? E assim foi. Outro fato interessante lá na pesquisa, muito interessante, foi o som, né? E aí? A gente não precisa de som, né? Já tem a legenda, então quem está lendo já está acessando aí, não, a gente tem que conversar sobre isso. E aí, essas letrinhas é porque é o nome, as iniciais dos meninos, tá? E aí ele diz que, fica bonito colocar um som, a gente vê que tem nos outros, música, aparece lá na legenda o símbolo da música, então tem, né? E aí, como é pesquisação, né, ela acabou perguntando, né, e agora? A gente coloca, veja se você gostou dessa música, vê se é boa, o que você acha sobre isso. Um outro disse, não precisa de música, a gente não está ouvindo mesmo, a gente não precisa de música, a produção é nossa, vamos colocar sem música, né? E aí, quando ouvinte e surdo sentaram para conversar, houve um consenso, né, que quando ela está sem som, ela dá uma outra conotação àquele material, né? É meio que parece que está faltando alguma coisa. Bom, vocês querem dar acessibilidade para o material, então coloquem som também, né? Mas foi um convencimento, tá? Porque não é todo surdo, tá? Que você pergunta e que ele gosta daquela janelinha. Não é. Primeiro porque a janela é pequena. Nem todos conseguem enxergar de onde ele está aqui. Aí já reclama do tamanho da janela. Inclusive, gente, a janela, ela tem uma regulamentação, viu? Aquela janela de Libras, ela não é do tamanho que a gente quer, não. Ela tem na regulamentação, na legislação, ela tem regra, tá? Não está colocado lá o lugar, o tamanho da janela, tá? A roupa, o fundo, tudo isso é regulamentação, tá? E aí, mais uma aqui, peraí, eu quero ouvir vocês um pouquinho sobre isso. E aí, né, é sobre trânsito, eles entrevistaram várias pessoas e aparece um som, que é a voz da pessoa que está falando, né? E aí, isso foi apresentado para o surdo, é som, tá ouvindo, porque era ele lá, a moça dava a voz da surda, que era a repórter para ele respondia, ela trazia em Libras a resposta do que a repórter estava perguntando, né? E esse momento também foi discutido. Foi discutido, tem som aqui, tem a voz dele.
para o ouvinte que vai observar essa matéria, ele não vai precisar. Ele não vai usar a língua de sinais, ele também não vai usar a legenda. Então, é necessário. Então, vocês vejam que foi um trabalho de convencimento, né? A turma convenceu os meninos a usar a legenda, convenceu eles a colocar o som, convenceu eles de que sim, uma trilha sonora, sim, tem que ter uma legenda, sim, né? Porque eles falaram, não precisa. A gente nem gosta daquela janela, a gente nem enxerga ela direito. Não precisa, né? E que precisa sim, né? Porque se a ideia era acessibilidade, ela é uma acessibilidade total para todo mundo, né? Então, a ideia era essa. Eles tinham que observar que, tinham que refletir que todo mundo quer ver. O material que vocês estão fazendo é para todo mundo, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui de 1 minutinho, que eu quero ver vocês. Eu quero saber um pouquinho do que vocês perceberam até agora. Eu quero saber um pouquinho do que vocês estão pensando sobre esse material. Eu quero saber se aí onde vocês estão, se vocês conhecem, né, alguma equipe, algum trabalho do audiovisual. Não precisa ser só com surdo, principalmente com surdo, que é o que a gente quer mais saber, né? Mas vocês conhecem aí alguma produção, algum material? Vocês têm, vocês pensam nisso? O que que vocês, quando vocês veem esse registro aqui, quando vocês veem que quase não tem material, o que que vocês, o que que está passando aqui? O que que vocês estão pensando sobre isso? Oi, boa noite. Oi, professora, me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu não conheço aqui na minha cidade. Qual a sua cidade? Palestina, Goiás. Não tem nenhum trabalho com acessibilidade. Incrível, né? Difícil. E eu também não vou longe, porque lá no meu serviço de trabalho, é um órgão público, que eu não posso falar o nome, né? Lá não tem acessibilidade para cadeirante. Uma vergonha, um descaso. Tem uma plaquinha para embaixo na entrada, mas não tem ninguém que vá conduzir o cego para ler. Para o cego não ir, né? Para ele não ir. Né? Não tem ninguém para conduzir, para ensinar o cego, né, o caminho, para onde ele deve ir, o que ele conversar. Incrível isso. Não precisa, né, Rosângela? Não precisa. Não precisa, mas é vergonhoso. Muito. Nossa, muito vergonhoso, muito triste. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu queria relatar também que, infelizmente, o que eu percebo assim, também nessa área do audiovisual, onde eu penso que, em se tratando de cultura, em se tratando de arte, o posicionamento das pessoas deveria ser um pouco diferente, né? No entanto, não é. Eu vejo que as pessoas, quando elas fazem um projeto, quando elas pensam em um projeto, elas não pensam nessa questão da acessibilidade. Não é para elas não é uma realidade, não é, nem sequer passa pela cabeça delas, né? Essa questão da acessibilidade. Geralmente acontece quando tem uma certa obrigação ou quando tem algum tipo de retorno que isso vai causar, aí eu vejo que as pessoas meio que se interessam por isso, né? E eu passei por uma situação que foi bem, fiquei chateado, assim, até. Eu participei de um evento recentemente, um evento que era voltado para o audiovisual, que tinha toda a subvenção, o aporte de
incentivo federal, né, de apoio à cultura dentro da lei, tudo que prevê esse tipo de realização, não é? E não havia nenhum tipo de acessibilidade, não é? Nem para surdos, nem para cegos, nem para nenhum tipo. E aí eu questionei, assim, o coordenador do evento a esse respeito, né? Porque à medida que a gente vai estudando mais sobre isso, que a gente vai se aprofundando, a gente vai ficando... Clareia, né? além da gente ficar mais clareado, assim, como tu disse, usando a tua expressão, não é? A gente vai ficando um pouco chato também, assim, a gente vai meio que cobrando, né? E a gente sente que a gente é meio chato, assim, porque parece que as pessoas não querem, assim, ver ou Porque você enxergar. incomoda, né? Você Exato. incomoda. Exato. E aí eu questionei o coordenador a respeito disso e ele me deu uma resposta bem atravessada, assim. Primeiro ele disse que isso era responsabilidade do governo federal. O governo federal é que tinha que promover isso, não é? E segundo ele disse que se fazer isso seria colocar mais um peso sobre os ombros dos agentes culturais, dos agentes artísticos, não é? Então, ele colocou a situação como se fosse um peso, como se fosse um fardo. Então, eu já achei bem negativo, assim, bem pejorativa a maneira como ele pensa a acessibilidade, não é? E aí, tanto é que nem participei mais do evento, assim, para mim aquilo foi a gota d'água, assim, nos outros dias do evento eu já não participei por causa desse posicionamento. Eu digo assim, se alguém que está coordenando tem esse tipo de visão, então, né, qual é a relação que essa pessoa estabelece, não é? O que é cultura, o que é arte para ele, não é? E aí eu queria fazer esse relato justamente porque eu imagino que não deve ser somente aqui, não. Imagino que deve ser em outros lugares assim também, infelizmente, né? Alex, você está em qual estado? Eu estou no Rio Grande do Sul. Uhum. A gente vai ouvir mais coisa aqui em Brasília. A gente está em Brasília, na Sim. capital do Brasil, né? Onde todo mundo está em todos os lugares, né? Porque aqui os estados estão politicamente representados. Ou Aqui é deveriam, onde né? a lei, né, chega lá e diz, olha, tá aqui, o dinheiro vai, né, e você faz a sua produção, né? Mas cadê a clareza, né? O que você pediu foi apenas isso. Ah, eu entendi. Eu só queria onde está claro os envolvidos aqui. A gente vai trabalhar para quem, né? Porque o público vai consumir o seu trabalho e todo mundo vai consumir. Ou você não quer, então, o consumo dessa minoria? Não precisa, não te faz falta, né? Então, eu entendi que, e você sabiamente procurou. Ué, mas está faltando aqui no projeto as obrigações, né? A gente tirou e a gente vai para onde? Por que que essa obrigação não está dita e registrada? Né? Eu penso que a sua avaliação foi nesse sentido. E aí você não tem que ser o chato, você tem que ser a voz, interpretado como essa voz. Essa voz aqui é a da dúvida. Onde está? Por que não está? Né? Então, essa sua fala é muito importante quando você fala que clareou, né? Você já tem clareza, você já sabe até a dúvida, você já tem a pergunta para fazer, né? Você já foi com a pergunta e você já tinha resposta, né? Quem recebeu não se obrigou, mas por quê? Se a gente tem isso, né? Onde que está? Quando você recebe o material financeiro, você não tem que devolver, né? Esses projetos, eles não passam em lugar nenhum. Você recebe, você é o produtor, tem dinheiro público, sim, né? E mesmo que não tivesse, né? É material, é produto, e ninguém vê, ninguém lê, você faz do jeito que você quer. Será que é assim? Né? E eu estou também aqui me perguntando, porque a minha base é a educação, que por si só já tem aí
as regulamentações nos seus lugares, né? E eu queria mesmo de vocês, né? A Rosângela, no espaço de trabalho dela público, não viu. O Alex, no espaço do audiovisual, da arte, não viu, né? E eu queria ouvir mais alguém. Posso falar, professora? Por favor. Então, na época que eu fiz a faculdade na Dulcina, de licenciatura em artes cênicas, eu tive a oportunidade de participar de uma Bienal de Artes em São Paulo. Na época foi uma das que mais foi visitada, uma que tinha um escorregador de vidro, chamou bastante atenção do público e era uma fila enorme. Mas, aproveitando a oportunidade que eu estava em São Paulo, e aquela região é riquíssima em museus, então, quando eu fui para lá, eu fui com o olhar mesmo de pesquisar. Eu estava fazendo um paper, e o meu paper era arte e acessibilidade. Então, eu fui fazer visita em todos os espaços que eu tive a oportunidade de rodar ali em São Paulo. Nas proximidades onde tinha a Bienal. Então, assim, eu visitei o Museu Afro, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, e um outro museu lá muito importante que no momento não lembro, porque foi em 2008, eu acho isso, 2007 para 2008. Então, assim, eu fiquei encantada com a Pinacoteca e o Museu de Língua Portuguesa estava implantando várias coisas também, mas a Pinacoteca ela estava passando por toda uma reestruturação de acessibilidade, de pisos de acessibilidade, de braille, inclusive nas obras de arte. E tipo assim, eu fiquei com vergonha, porque nós somos do Distrito Federal, onde fica a capital, e aqui é uma vergonha, uma vergonha. Então, assim, o Museu da Língua Portuguesa também, eles tinham colocado o elevador panorâmico para cadeirante, exclusivo para cadeirante, também os pisos para a acessibilidade dos deficientes visuais, enfim, muita riqueza. Isso naquela época, 2007 para 2008. E aí, quando eu voltei para Brasília, aí eu fui visitar os nossos espaços aqui, né? Eu fiz um city tour em todos os pontos turísticos da nossa capital. Torre, naquela época, agora eu não sei, mas naquela época, quando eu fiz o city tour, eu entrevistei as pessoas que ficavam nos espaços, que alguns espaços só fica mesmo assim, a pessoa que cuida da segurança do espaço, não fica guia, não tem nada, não tinha nada. Pelo menos na época, quando eu fui, eu entrevistava e perguntava, né? Por que não tinha acessibilidade para cadeirante e tal, não sei o que. A pessoa falava, é meio complicado mexer na infraestrutura, porque Brasília é tombada. E aí, quando você é tombado, não se pode mexer assim aqui, né? Então, essa era a desculpa que eu ouvia, né? E, enfim, meu trabalho ficou muito lindo, maravilhoso, mas, assim, os espaços que eu visitei, assim, em São Paulo, nossa, tipo, anos-luzes de Brasília, e eu fiquei com muita vergonha. Brasília, as nossas calçadas não são acessíveis nem para nós, que não temos limitações de locomoção, de visão e tal. Então, assim, é muito complicado, é muito complicado. Acho que tem tanta coisa para se fazer, né? Mas tudo isso requer um movimento do bem, né? Um movimento bem gigantesco. E eu acho que esse movimento, assim, que esse projeto de vocês é uma gotinha de um movimento gigantesco, né? Quando a gente joga uma pedrinha ali no lago, na água, começa um dia e vai, né? Até crescer. Dá um eco, né? Então, assim, eu percebo, assim, movimentos como o que vocês estão trazendo para a gente, essa pedrinha, tá? Espero que vocês não parem, continuem, e que as pessoas que têm a oportunidade de estar participando, que elas possam continuar sendo essas ondinhas também, por onde elas
estiverem, né? Porque a gente precisa aqui do país inteiro, que a gente não deixa essa ondinha parar, não, mas que a gente, né? Então é isso, eu só queria trazer essa partilha para vocês. Eu gosto, Elisângela, quando você faz a observação da cidade ser tombada. Tá, ok, a gente tem, né, isso aí. Mas a gente já não tem uma lei que regulamenta essa mudança? Né? Então, seria má vontade, seria tempo, verba. A gente precisa saber o quê? Mais legislação, mais Sabe o que eu acho, projetos. professora? Por exemplo, todas as escolas da rede pública têm inglês. Eu não sei nos nossos estados, mas aqui em Brasília até aula de japonês tem. Inglês, espanhol, japonês, entendeu? Alemão. Ou seja, e por que não a Libras? Eu acho que devia ser inserido desde pequenininho. As pessoas tinham que crescer já falando português e Libras. Eu acho que a gente está precisando de alguém assim que possa fazer acontecer isso de verdade, sabe? Sei lá, infelizmente tem que ter alguém que abrace a causa, sei lá, um político, alguém que faça um movimento, barulho maior, tem que ter alguém que abrace isso, entendeu? Por que que tem uma segunda língua estrangeira moderna nas escolas públicas e não tem a própria Libras, que é a segunda língua que a gente tem no país, da comunidade surda? Por que não tem? Porque tem centros interescolares de línguas e a gente tem uma escola bilíngue de Libras. Por quê? Nós temos vários centros interescolares de língua em Brasília, que ensinam vários idiomas, e nós temos uma escola bilíngue que ensina a segunda língua do país. Então, assim, é um absurdo mesmo. Acho que a gente precisava tanto ter alguém para gritar mais forte, porque o nosso grito ainda não está, né? Mas é questão da gente se unir mesmo e não parar o movimento, penso eu. E cobrar, né, Eli? Porque a gente já tem muita gente, né? Temos aí um Senado lotado, uma Câmara lotada, né, com suplentes, com os oficiais lá, os donos dos cargos, né? E a gente precisa cobrar de quem está. Isso a gente precisa. E essa turma sempre foi uma turma assim, vamos dar isso aqui, um copinho de água com açúcar para eles acalmarem, né? Aí ganhamos um tempo, um respiro, né? E aí depois a gente continua. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse projeto, porque esse projeto sai da educação, né? Esse projeto, claro, que a arte educa, lógico, mas sai do espaço escola, né? E é muito bom quando eu vejo vocês de uma turma completamente diferente do espaço escolar, né? E vocês enxergam isso. É muito bom quando você vai para a sua pesquisa e percebe, quando o Alex lá visualizou um projeto, quando a Rosângela está lá no trabalho dela, mas vocês estão ali com as antenas ligadas, né? Vocês estão ali com todas as oportunidades de reclamar, de refletir, de fazer, e tenho certeza que em toda oportunidade que você tem, você está, ei, peraí, eu observei isso, peraí, não está faltando aquilo? Né? Como disse bem o Alex, o chato, né, do rolê, né? Olha, aqui eu estou vendo isso, né? Rosângela, quando está lá vendo a pessoa acessando, ela de longe observa e fala, ué, mas quem vai orientar ele? Ele entrou, ele está aqui. E cadê a pessoa aqui para orientar? Né? Isso me deixa, olha, muito contente com a pedrinha, que é o que você falou, e o barulho e o eco lá, espalhando, né? Então, assim, é muito interessante, inclusive, a gente conhecer a realidade de outros estados, né? Porque a minha é daqui. E, como eu falei para o Alex, vamos ouvir mais gente falando, né? Porque eu já sei, né? A gente está aqui,
Rosângela todo dia vendo isso, né? Quer dizer, não vendo, né? Porque a gente queria ver. Na verdade, a gente quer ver. Não, Né? mas não é só o caso do cadeirante, né? Igual a Elisângela falou, a gente anda por Brasília, é todo canto. Cadeirante, é o cego, é o surdo, O tudo. idoso, Não, o idoso nem se fala, porque é incrível como a família deixa o idoso sair sozinho. Pega sim, ônibus, vai ao banco, e sim, tem aquela falta de cuidado, né? sim. Mas, assim, Porque não eu acho... precisa. É sempre eu fico, sempre no debate eu tô. Você percebeu que precisa ou você nem percebe? Nem percebe. Porque a palavra é essa, né? Precisa. Professora, mas acho que, do meu ponto de vista, o que mais sofre com a acessibilidade, eu acho que é o cego. Ele Porque é o sozinho, né? cadeirante, ele consegue ver para onde ele vai. O surdo também consegue se conduzir sozinho, mas o cego não. Eu, no meu ponto de vista, né? Todos sofrem, mas o cego, acho que é o pior. A Elisângela falar, deixa eu falar. Então, a fala da Rosângela, me lembro, eu em visita à Biblioteca do Senado Federal, lá tem uma universidade de fora, eu não lembro de qual estado é a universidade, que na época, quando eu estava fazendo essa minha pesquisa de arte e acessibilidade, então, na Biblioteca do Senado Federal tinha uma sala exclusiva para deficientes visuais. Eu achei um projeto incrível, e é uma sala onde eles têm um computador 100% adaptado para deficiente visual. E algum tempo depois, eu fui precisar de um serviço em um fórum, e quem me atendeu foi um deficiente visual, e ele estava usando o mesmo projeto lá nessa salinha lá no tribunal que eu fui. Eu achei incrível. O computador fala e ele digita. Então, assim, fantástico, fantástico. Mas precisa ser mais disseminada essas coisas, mais trabalhadas, distribuídas, né? Mais oportunizar as pessoas de terem acesso mesmo, né? Porque ainda está muito em gotinhas, tem que vir em onda, essas coisas têm que acontecer, mas assim, não só para minoria da minoria, mas para todo mundo, né? Lá em Planaltina, né, Rosângela? Cadê essa biblioteca? O morador de Planaltina, ele tem que ir lá no Senado para acessar essa biblioteca? Tipo isso, né? A gente tem que denunciar, né, Elisângela? Por que que está lá? Se pudesse, eu dava para pegar aqui e levar para algum lugar. Onde está o povo? Poxa, o funcionário do Senado ganha 23 mil por mês. Ele não precisa daquilo ali, não. A gente precisa daquilo ali nas escolas, A entendeu? praça, né, na rodoviária. Nas bibliotecas das regiões As administrativas, públicas. não é? Pelo menos por baixo, pelo menos nas escolas de ensino especial, nas bibliotecas das administrações, por exemplo, na administração regional de Ceilândia, tem a biblioteca. Cadê? Tem, não é? Olha só, ponto, nem precisa ser lá essas coisas, só uma em cada lugarzinho já está ótimo. E não só ter, mas ter a manutenção, essas questões para que o serviço não pare. Boa. Continue melhor cada vez mais, né? Boa. Tá aí, eu não conhecia essa biblioteca. Lá no Senado Federal. Bom saber, né, gente? Vamos procurar. Aí eu fiz a questão, né? Os corredores que tinham extintores no chão, aquilo ali para cadeirante é um obstáculo, né? Então, assim, a gente passa a ter um olhar crítico de tudo. Você olha para um lado, parece que você é uma pessoa enjoada, mas não é, porque quando você desperta seu olhar crítico para determinada situação, se colocando no lugar do outro, tudo que você percebe que pode atrapalhar o outro, aquilo te incomoda. Aí você vira a pessoa chata, porque você vê tudo e fala, nossa, aquilo não podia estar ali. Isso devia ter também em tal lugar. Então, assim,
Ai, ai. Às vezes eu tenho que me calar. Esse olhar crítico, Elisângela, que você chama, eu chamo de leitura, né? Você estudou, você leu, né? Você nem está com a dificuldade. Ah, porque eu tenho na minha família, eu tenho na minha casa. Não, você em nenhum momento você diz que tem. Na sua fala não tem isso, né? Mas você leu, né? E esse momento é para isso, né? Vocês precisam conhecer também essa parte de regulamentação, legislação, toda essa parte teórica, para que vocês se nutram, né? De até fala, né? Para vocês terem argumentos. Olha, tem isso, tem aquilo, e por que que não está aqui, né? Porque a gente deixa de ser o chato porque a gente está falando sobre o que a gente sabe, né? O chato é aquele cara que não sabe, ele está dando opinião. Não é opinião, né? Vocês leram, vocês estudaram. Então, vocês estão falando simplesmente do que vocês estudaram. Vocês não estão tendo opinião. Não é opinião. Porque o que é uma regulamentação não é senso comum, não é opinião. Aquilo acontece e aquilo é para ser cobrado, né? Então, não é, né? Então, não pensem nunca que vocês estão incomodando, que é opinião. Não. Opinião é quando você não tem conhecimento, né? Quando você conhece, quando você argumenta, você não dá opinião, você está dando argumento. Entendeu? E aí? E outro estado? Como é que estão os estados? Eu vi o Rio Grande. E aí, mais alguém? O Nordeste. Aqui em Brasília, a gente vê o Nordeste muito bacana para educação de surdo. Tem alguém aí que já viu alguma coisa sobre isso? Tem eu, professora. Boa noite. Ah, boa noite. É, Ó, sinal? Qual é esse? A mão. Opinião. opinião que Fala a sua opinião. aqui em Pesqueira eu não conheço a comunidade surda. Eu ouço das pessoas, né? Por exemplo, meu companheiro ele é agente de saúde. Então, ele atende uma família só de pessoas surdas. Oh, E aí é bem interessante, porque na formação deles eles aprendem Libras para poder proporcionar essa acessibilidade dentro do posto de saúde, né? Ou dentro da área de atuação deles nas instituições de saúde da cidade. ele é da saúde Ele é e ele enfermeiro, mas atua como agente comunitário de saúde. e na formação dos enfermeiros aí na sua cidade tem aula de Libras? Tem, eles fazem uma Olha aí como o graduação, Nordeste está maravilhoso, viu? e aí é no IFPE, daqui, de Pesqueira. E aí é Uau. interessante porque realmente é importante essa formação dentro da área de saúde, em qualquer outra área, mas na saúde principalmente, né? Sim. Porque surdo tem saúde, surdo precisa ir ao médico, precisa ir no posto de saúde, mulher surda precisa fazer acompanhamento ginecológico, né? Então tem que ter essa acessibilidade para poder proporcionar um atendimento de qualidade, adequado para essas pessoas. Mas Que aí, maravilha. eu falando enquanto artista, por exemplo, na minha formação eu senti falta. Eu sou formado em técnica em artes visuais. Na minha formação, não acessamos nada sobre acessibilidade. Parte mais do aluno, né, de querer pensar essas questões, fazer essas reflexões, porque, por exemplo, existe uma disciplina de curadoria e montagem de exposição, né, que é muito importante porque no processo de construção, né, a gente pode pensar uma obra também para ser exposta numa galeria, mas aí que público a gente quer atender, né?